Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa de hoje, o nosso episódio semanal exclusivo para apoiadores. Mas tem uma notícia muito grande pra gente falar nesse podcast, por isso eu vou colocar a primeira parte do programa no feed aberto. Eu vou receber o meu amigo Felipe Lawrence, que vocês estão acostumados aqui no podcast, o quarterback. Ele é jornalista do Valor Econômico, ele publicou uma reportagem bombástica nessa quarta-feira, revelando o interesse da NFL de trazer um jogo para o Brasil nos próximos anos. Então, ele vai falar sobre a matéria dele, as informações que recomendo a leitura. Eu vou colocar aqui o link na descrição. Grande jornalista, Felipe. A matéria tá bem legal. Então, como é uma notícia muito importante, eu vou colocar essa primeira parte aqui no feed. A segunda parte, eu vou fazer um programa tradicional pós-Super Bowl. Eu faço todo ano. Eu pego os últimos 10 Super Bowls e faço o ranking do melhor ao pior jogo, e vamos ver onde é que vai ficar esse Super Bowl 57, a vitória do Kansas City Chiefs para cima do Philadelphia Eagles. E também eu faço outro top 10, mas dessa vez a ordem é definida pela qualidade dos times, né? Então, qual o melhor time campeão dessa década e qual o pior time campeão dessa década. Vai ser a segunda parte, que vai ser exclusiva para apoiadores. Se você quiser se tornar apoiador, apoiar o meu trabalho, ajudar o podcast a ficar no ar e ter acesso a um podcast extra por semana e as minhas newsletters, se torne apoiador. R$14 por mês. Você pode assinar no seu cartão pelo PicPay, muito seguro, muito prático, ou pelo Pix, também muito seguro, muito prático. Tem desconto para quem assinar por 6 meses ou um ano pagando pelo Pix. O link na descrição tá tudo direitinho, mas basicamente se você fizer pelo Pix você vai mandar para a chave caradosesportes@gmail.com o valor. Vai enviar o comprovante pro meu WhatsApp, que tem um link aqui na descrição. O número é 2199-896-3383, mas não precisa anotar. Vai lá, clica lá que vai abrir a janela. E aí você me manda o comprovante, que eu vou te dar acesso aos conteúdos. Então, muito simples, tudo muito fácil, seguro. E você ajuda o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar. Dados os recados, vamos falar lá com o Felipe Lawrence. Felipe Lawrence aqui comigo, mas não é o Felipe Lawrence que vocês estão acostumados. Aquele é o Felipe Lawrence do @o quarterback. Hoje eu vou receber o Felipe Lawrence, jornalista do Valor Econômico. E aí, Felipe, como é que você tá? E aí, Gabriel, eu tenho que me portar diferente, eu tenho que ser mais sóbrio aqui, Mais sério. Mais sério? Sem piadinhas. Felipe, pra quem não viu, publicou uma reportagem bombástica pra gente que ama a NFL aqui no Brasil sobre o interesse real da liga em trazer um jogo para o Brasil nos próximos anos, né? Na matéria, se não me engano, a expressão específica era até o final da década e em coisa de 2027, 2028. O Felipe conversou com fontes da liga, com a empresa que faz as mídias da NFL aqui no Brasil. Felipe, a gente já viu essa história antes, mas lendo a sua matéria, eu senti mais firmeza dessa vez. Você tem também essa sensação de que dessa vez parece ter mais um plano mesmo, e não aquela coisa, não, vamos vir sim, vamos, mais tarde a gente conversa. Parece ter um plano dessa vez, né? Sim, dessa vez parece ter realmente um plano, porque eu até cito na matéria, e o pessoal da Effect Sports, eles me confirmaram que em 2017 eles tiveram uma negociação séria, que a NFL queria trazer o Pro Bowl e um jogo de temporada regular aqui no Brasil, mas o Pedro Monteiro, que é o diretor-presidente lá da Effect Sports, ele me falou o seguinte, que foi muito atropelado, porque eles disseram que eles estavam há 2 anos só cuidando da conta da liga aqui no Brasil, e a liga decidiu que queria fazer o Pro Bowl aqui, porque estava naquela época que a NFL não sabia muito bem o que fazer com o Pro Bowl, porque... Isso foi depois da mudança para Orlando, né? Porque eu lembro quando teve a mudança para Orlando, o Rio de Janeiro também foi discutido como uma possibilidade, mas acho que 2015, se não me engano. Foi. E ele me falou que foi exatamente isso, assim, foi muito atropelada a negociação, que tinha interesse real da liga em fazer esses jogos, mas travou no governo estadual do Rio na época, porque não conseguiram fazer um acordo de financiamento para ajudar na organização do evento, e acabou morrendo a ideia. E aí a NFL, ela mudou um pouco a estratégia, né, de fazer essa expansão internacional. Em uma fonte aqui lá da NFL nos Estados Unidos me explicou que eles profissionalizaram o departamento internacional da NFL, que eles
eles evitaram de fazer o que fizeram no Reino Unido, que foi fazer um jogo, crescer a parte disso, e eles começaram a crescer mais organicamente a liga, para chegar num ponto em que a realização do jogo se justifique. Esse é um trabalho muito mais parecido com o que eles estão fazendo na Alemanha e no México do que no Reino Unido, mas usando as ideias que eles tiveram no Reino Unido, que eles foram aprendendo na marra. Mas a sensação que eu tive foi exatamente isso, que é um plano que realmente eles veem um potencial muito grande aqui, né, do Brasil em termos de NFL, para trazer esse jogo. O objetivo máximo de tudo que eles estão fazendo é trazer um jogo para cá, porque eles acham que esse mercado aqui do Brasil é gigante, que comporta fazer partidas de maneira regular. Até porque o Brasil, assim como acontece na Europa, eles têm esse potencial de se tornar meio que um hub. Você não fazer um jogo, não vai ser só fã de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Vão ser fãs dos estados brasileiros todos, vão ser fãs da América do Sul que vão para o jogo. Então eles veem esse potencial de transformar o Brasil realmente num hub para expandir a NFL aqui no continente. Pensando desse jeito, né, tanto o Rio quanto São Paulo tem estrutura hoteleira, né, para receber, e estrutura de estádio também, né. Eu lembro que na época, logo no começo, quando chegou a Effect Sports aqui, quer dizer, não chegou, né, já estava, né, mas assumiu a conta da NFL, teve uma reunião que perfis brasileiros foram, eu na época pelo FA Hoje fui, e eles confirmaram pra gente que teve esse interesse de fazer o Pro Bowl no Maracanã, mas não avançou. E uma questão também na época que era a questão de, tipo, questão logística mesmo, de tamanho de vestiário e coisas do tipo, né, porque o time de futebol americano tem muito mais gente, né. Sobre essa questão do tamanho do público, Felipe, eu já vi diversas pesquisas, diversos números. E é um questionamento que eu já fiz diretamente a pessoas da NFL, que eu já vi esse número que você cita na matéria, 35 milhões. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, né? 35 milhões seria o quê? 15% da população brasileira. Qual que é o critério para definir um fã da NFL? Porque eu vi outras pessoas comentando isso, me parece um número bem generoso de número de fãs da liga. Então, isso é um negócio bem interessante, porque esses 35 milhões é uma pesquisa feita por uma consultoria, né, Ibope.com, e eles me explicaram um pouco como que é essa pesquisa. Esses 35 milhões, na realidade, são pessoas que teriam uma inclinação a gastar com o futebol americano. Entendi. Então, assim, não é fãs, não são fãs hardcore, por exemplo, não são fãs que vão gastar a qualquer custo ou fãs casuais. A gente que pode estar disposta. Mas uma coisa que a Effect Sports me contou e que eu achei interessante é que a NFL tem um tracking próprio lá nos Estados Unidos, e esse tracking próprio da NFL é mais generoso do que aí do Ibope.com. E é esse número que eles usam lá nos Estados Unidos para definir estratégia de expansão. Eles acham que o mercado do Brasil tem um potencial tão grande quanto a Alemanha ou México. Porque, assim, vamos ser sinceros aqui, não vai ser um jogo barato. Não é um evento barato. Assim como o NFL em Brasa, que teve na semana passada, não foi um evento barato. Mas a NFL, ela sabe disso. Ela sabe que é um público que é mais A, mais B, e que você não tem, assim, que é mais resistente à crise, por exemplo. Hoje, classe A, classe B, não está sentindo essa crise econômica que a gente está vendo aqui no Brasil, ou no mundo. São classes que têm um poder de renda que conseguem se sustentar mesmo nesses poderes de crise. E é nesse público que a NFL está apontando. Então, isso que meio que sustenta a tese que mesmo em caso de crise, mesmo o Brasil sendo um país que em tese não tem tanta... tem uma distribuição de renda mais desigual, que sustenta a realização do jogo aqui no Brasil. Porque você tem uma parcela pequena, né? Mas uma parcela pequena de 220 milhões ainda é uma parcela bem grande, né? E eu sinceramente, eu não sei o que seria em termos de, por exemplo, o Maracanã. Vamos botar Maracanã, 55 mil ingressos, algo do tipo. Provavelmente seria. Se você me disser, os ingressos esgotam em 3 horas,
ou se você me disser não vai estar cheio o jogo, eu consigo ver dos dois cenários. Eu tenho um feeling muito... Eu não tenho feeling, a verdade é essa. Eu não tenho feeling se a NFL conseguiria encher um Maracanã, ou um Allianz Parque, ou um estádio lá do Corinthians, né, Neoquímica Arena. Fiz essa pergunta para minha fonte lá dos Estados Unidos. Ela me respondeu o seguinte: pensa o seguinte, a gente não está falando da NFL hoje aqui no Brasil, estamos falando da NFL em 2028. Estamos falando da NFL com todo esse investimento de alavancagem do esporte que está fazendo. Porque um detalhe, a Effect Sport, hoje ela não é só mais mídia da NFL. Ela representa a NFL. Ela é o escritório da NFL. Esse contrato que eles assinaram com a Rede TV foi por intermédio da Effect Sport. Então, assim, a Effect Sport hoje é realmente o escritório de fato da NFL aqui no Brasil. Então, assim, ele é todo um trabalho pensado para realmente alavancar essa popularização. Porque o que o Pedro Monteiro me falou foi que a tendência é você fazer eventos em vários locais do Brasil, eventos de tamanho variado. Esse NFL em Brasa seria o flagship deles, né? Seria o evento chave, o principal evento que eles poderiam fazer. Mas estão pensando em trazer jogadores, estão pensando em fazer exposição do Lombardi Trophy em shoppings pelo Brasil, estão pensando em fazer clínicas, estão pensando em fazer parcerias com os times locais para fazer clínica de futebol americano, para apresentar o esporte em cidades menores. Estão pensando em fazer um investimento muito forte no flag football, pensando nas Olimpíadas de 2028. Então, assim, tudo que passou é que assim, é um plano bem sólido, bem estruturado para você realmente crescer na NFL. E um dado que me chamou a atenção, que a Effect me falou, é que hoje a popularidade da NFL é igual à da NBA há 3 anos atrás. Mas tem que considerar que a NFL começou de uma base muito menor de popularidade do que a NBA tinha quando eles começaram esse trabalho, porque a Effect também representa marketing da NBA aqui no Brasil. Então, assim, eles falam que o crescimento da NBA composto, o crescimento da NFL composto nesse período de trabalho é muito maior do que o da NBA. É um esporte que cresce muito rápido. Então, eles acham que, por conta desse crescimento rápido, por conta desse espaço que ainda dá para ocupar o esporte, dá confiança para eles que um jogo pode ser realizado aqui, no futuro. E essa fonte da NFL que falou comigo dos Estados Unidos falou que 2027 ou 2028 é a data que eles estão colocando no calendário. Eles acham que eles vão alcançar esse nível de popularidade aqui no Brasil, que você consiga encher estádio depois de todo esse trabalho de alavancagem da popularidade do esporte aqui no Brasil. Essas comparações da NBA são difíceis, né? Porque o futebol americano é um esporte que tem... A curva de aprendizado é muito maior, né? O basquete é um esporte muito mais dentro da nossa cultura, né? Eu acho que, assim, em termos de popularidade, a NBA muito à frente ainda, né? E eu acho que a própria NBA vai ser um bom parâmetro seguindo em frente, né? Porque para a NBA é muito mais fácil levar um jogo para outros lugares, né? Ela tem um jogo na França recentemente e tal. Então, antes disso, se nos próximos anos a gente vê a NBA chegando aqui de novo, né? Porque já tem um tempo que ela não joga, início da década passada, aí eu acho que é um bom indicativo para a NFL. Um ponto também que você bota na matéria, que vocês devem ler a matéria, eu vou colocar o link na descrição, é sobre mais um time chegar no mercado brasileiro, né? Porque em 2021 a NFL lançou um programa de expansão, né? De basicamente dividia territórios internacionais para times terem prioridade ali para explorar, né? Um tratado de Tordesilhas da era moderna. E o Miami Dolphins foi o time que assumiu o mercado brasileiro. E eu lembro na época que eu noticiei lá no GE que mais 2 times demonstraram interesse, mas só o Miami Dolphins de fato chegou. E eu não consegui descobrir quais eram os times, ou um time, eu não lembro agora exato, 1 ou 2 times. Mas a única coisa que eu descobri é que não eram Bucks nem Patriots, porque eram 2 times óbvios por causa da ligação do Tom Brady com o país, né? Antiga ligação do Tom Brady com o país. A gente tem vários países no mundo que tem vários times, né? O México,
Alemanha, se eu não me engano, China tem vários, Austrália tem vários. Isso pode ser um próximo passo também, porque você já tem o Miami Dolphins, aí você coloca outro time ali já criando alguma raiz para daqui a alguns anos esses dois times se enfrentarem, né? Por exemplo, o Miami Dolphins, depois que fechou esse mercado brasileiro, eles fizeram uma escolha de draft do Cristo Redentor, né? E já é uma coisa mais, como você falou, né? Tem um plano, né? Porque vários dos eventos que você citou já aconteceram na NFL, mas pareciam coisas pontuais. Agora parece ter uma estratégia. E parte dessa estratégia parece ser ter um segundo time também fazendo ações no Brasil, né? A fonte me diz que é times. E mais de um time que vai escolher nessa próxima rodada de distribuição que a NFL vai realizar agora no primeiro semestre. Ele não me disse quais times, porque ele disse que é meio fluido esse negócio, porque ele diz que o processo de escolha é meio descentralizado. A NFL ela abre lá a janela tipo de declaração de interesse e os times fazem essa declaração. Então, assim, porque cada time faz sua pesquisa de marketing, etc., de estudos de mercado, e vê os mercados que eles acham interessantes dentre aqueles que a NFL está oferecendo. E eles declaram esse interesse para a liga. Tipo, tem interesse no mercado do Brasil, por exemplo. Então, assim, o que a fonte me disse é que os times estão conversando aqui no Brasil, estão conversando com a Effect, para saber sobre o mercado brasileiro, para entender um pouco esse mercado. A fonte me disse que estão fazendo reuniões com a agência aqui do Brasil para entender o mercado, para ver esse negócio de como que é o Brasil, porque eles sabem que a resposta do Miami Dolphins foi muito boa. O Dolphins gostou do retorno que eles tiveram com a escolha que fizeram aqui no Brasil. Estão pensando em fazer mais ativações a partir desse ano, agora que passou esse período mais crítico da pandemia. Então, a tendência é a gente ver os times avançando mais, além das iniciativas próprias que a FX está pensando em fazer da NFL como liga, como marca da liga, os times começarem também a trabalhar isso aqui em cima, porque a própria Effect também faz aquele perfil oficial do Dolphins em português e do Patriots em português é da Effect. Então eles já têm essa representação. Então agora é você tentar ver, além de avançar a liga em si, é tentar avançar esses times. A gente está vendo que em outros países, como o México, por exemplo, ou lá na Ásia, esses times que têm o direito de exploração do mercado estão fazendo acordos de transmissão de jogos daquele time. Me disseram que isso pode ser uma possibilidade a depender da estruturação do contrato, porque o contrato que a NFL tem com a Disney, né, de transmissão para os jogos aqui do Brasil é um contrato bem, bem amarrado, mas assim, eles que tem espaço para você fazer esse tipo de contratos. Os times, sei lá, transmitirem jogos de pré-temporada, por exemplo, transmitirem jogos que não são transmitidos. Então, há esse espaço para ser trabalhado também como forma de tentar expandir essa popularidade, né? Tentar fazer valer esse programa da NFL de internacionalização. E uma mudança também que eu acho que vai ser bem significativa aqui no Brasil é o Game Pass passar agora a ser do DAZN, né? Que sim, a NFL fechou com os mercados internacionais, né? Eu até conversei com o pessoal do DAZN, eles confirmaram o Game Pass. Eu não sei ainda, eu acredito que será aquela coisa, tipo, você tem a assinatura do DAZN e provavelmente vai ser uma assinatura extra. Tem os dois. Você vai ter se você tem o pacote do DAZN, você pode assinar o pacote extra do Game Pass, ou você pode assinar o Game Pass avulso, sem precisar da assinatura do DAZN, mas usando a plataforma do DAZN. Então tá explicado aí. Então, e eu acho que é outra coisa que até bem ou mal o DAZN, eu sei que tem muita gente estava reclamando do serviço do DAZN no Twitter quando lancei a notícia. Eu particularmente tive experiência positiva com o DAZN, porque eu assisto de vez em quando ainda quando tem alguma luta importante de boxe, né, grande parte é por lá. Eu achei o aplicativo muito bom e TV a maioria tem e tal. Então acho que pode ser também outro fator importante aqui no Brasil. Felipe, para encerrar, eu pedi 15 minutos seus, a gente já passou aqui dos 15 minutos. Sei que você agora Adam Schefter brasileiro, né, tá a vida atribulada, não pode ficar longe do celular. Dessa vez parece ser um plano mesmo, mas pelo que você conversou, de repente coisas que você nem incluiu na matéria, coisas que você ouviu em off,
você estaria disposto a apostar, não a sua vida, né, porque isso seria muito dramático, mas apostar algo significativo? Vamos supor, se você errar a sua aposta, você nunca mais vai poder ver nenhuma produção do Star Wars. Eu sei que seria pesado pra você. A gente tem um jogo da NFL no Brasil até 2028? Sim, eu acredito que sim. Acredito que sim, porque me passaram uma confiança muito grande de como estão estruturando esse plano, do potencial do mercado brasileiro, como que os americanos estão vendo aqui esse mercado. Acho que dessa vez realmente você tem uma estruturação de um plano de como avançar, de como explorar o mercado. Acho que a própria NFL evoluiu bastante dentro lá na estrutura lá em Nova York, de como explorar essa expansão internacional, que foi uma coisa que a NFL sempre patinou muito, né? Tipo, lembra que eles queriam fazer um jogo na China de qualquer jeito, nada, e acabou não rolando? Sim. Então Tom Brady visitou lá e tal. Então, assim, eles evoluíram bastante nisso. Acho que você tem agora realmente um plano de estruturação, e o Brasil faz parte dessa segunda leva, junto com França, junto com Espanha, junto com a Austrália. Acho que são 4 países que visitaram bastante e que a NFL vê como a segunda onda dessa expansão pós-Alemanha e México. Né? Você teve a primeira onda, o original, que foi Reino Unido, você teve a primeira onda de expansão Alemanha e México, e agora você tem Brasil, França, Espanha e Austrália como os próximos alvos de expansão internacional. Então acho que você tem um trabalho realmente estruturado para você trazer esse jogo aqui em 2028, e acho que você tem essa vantagem que o Brasil é muito favorável nesse sentido, em termos de fuso horário, em termos de clima. Acho que você tem uma sinergia natural de realizar um jogo aqui de forma que não atrapalhe tanto os planos da NFL, não atrapalhe o cronograma das equipes de viagem, né? Uma viagem que é relativamente tranquila. Então acho que você eu tenho bastante confiança que a gente vai ver um jogo aqui assim até 2028. Dependendo do time, né, não é uma viagem muito maior do que ir pra Londres, por exemplo, né? Considerando que acho que ficaria surpreso se não envolvesse o Miami Dolphins, né? Um voo direto, sei lá, dessa aqui, 8 horas, 10 horas, não sei. Siga o Felipe lá no @quarterback, leia a matéria lá no Valor Econômico. Felipe, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela matéria e bom carnaval pra você. Valeu, Gabriel, bom carnaval pra você também. Muito obrigado, Felipe. A gente segue agora com um programa exclusivo para os apoiadores, no qual eu elejo o 1 ao 10, os últimos 10 Super Bowls, né, do melhor ao pior jogo, e também do melhor ao pior time campeão do Super Bowl nesse período. Discussão bem legal, que eu vou querer a opinião dos apoiadores também. Se você curte podcast, considere se tornar apoiador, porque sem os apoiadores o programa não estaria no ar, e a gente precisa demais de continuar crescendo a base de apoiadores para o podcast se manter no ar. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!